Estamos em Valmanantio, em casa do Dr. João Maria Bravo, que muitos dos seus telespectadores conhecem pelas posições que tem tomado em defesa da caça na nossa televisão. Outros conhecerão pela sua obra literária, entre outros a propósito da caça. Esperemos que a curto prazo tenhamos o prazer de ver outro que virá a público em breve. Mas hoje estamos aqui por outra razão. O Dr. João Bravo é um empresário do turismo cinegético em Portugal. Turismo esse que poderá ser extremamente importante para a nossa economia. E era sobre esse aspecto que gostaria de ouvir a sua opinião. Bem, enfim, é quase um lugar comum falar nas vantagens económicas para Portugal em consequência do turismo cinegético. Como sabem, um dos grandes problemas da nossa terra é outra palavra que também é um lugar comum, portanto, se eu falar nela, que é a desertificação dos terrenos xistosos impróprios para quase tudo, tanto no Alentejo como nas beiras como em Trás-os-Montes, e dos quais a grande alternativa, ou uma das grandes alternativas, é justamente o turismo cinegético, como forma de atrair estrangeiros e nacionais, como forma de fixar as populações à terra. O Sr. Engenheiro vê aqui, nesta verdade, a quantidade de gente que se fixa aqui só para servir esse turismo cinegético. As vantagens... Desculpe interrompê-lo, hoje tinha mais de 40 pessoas... Sim, mais de 40 pessoas, uns efetivos e os outros que vêm de todas as aldeias e vilas aqui perto. Moura hoje é uma cidade, mas da Luz, da Estrela, são todos rapazes que vêm ganhar como atores 6 mil escudos por dia. Portanto, isso é, portanto, um investimento importante que faz. Grande, muito grande. Milhares e milhares de escudos. E pensa que a nossa caça tem a possibilidade de trazer até nós, como a vizinha Espanha, turistas de todo o mundo? Bem, Portugal tem as mesmas condições que a Espanha para ter caça menor e caça maior, que atraia estrangeiros. Eu devo dizer que, por exemplo, este ano conto com, já tive cá um grupo de americanos, enfim, que atravessaram o Atlântico para vir aqui a Valmanantio caçar à perdiz vermelha. Já tive um grupo de franceses. Vou ter no dia 27 e 28 deste mês um grupo de luxemburgueses, fora o mesmo grupo 4 vezes, 8 dias, aqui em Valmanantio. Portanto, isso mostra a contribuição extraordinária que a caça dá só a esta região e só a estes 1.000 hectares que aqui temos. Agora multiplique isto, enfim, por não sei quantas vezes, por centenas de vezes, que são há uns 550 e tal reservas de caça turísticas, e veja a contribuição que a caça turística pode trazer para como digo, para os terrenos xistosos, onde nem sequer o trigo será viável dentro de poucos anos. É, pois, sobre a importância do turismo cinegético que vos iremos falar ao longo deste programa. Alguns montes e casas tradicionais mantêm-se ou foram recuperados graças à caça, e neles são acolhidos numerosos caçadores nacionais ou estrangeiros. Os mais pequenos também têm direito ao seu lugar. Vindos do estrangeiro ou de vários pontos do país, a regra geral, em grupos de 12, quando a caça às perdizes debatida, chegaram de véspera e ficaram hospedados na própria propriedade ou num hotel próximo. Apesar da chuva, os caçadores não desistem. É frequente que confraternizem 2 ou mesmo 3 gerações. A gestão de um coto de caça turística exige um trabalho porfiado ao longo de todo o ano. Tudo tem que ser cuidadosa e detalhadamente pensado para que, no final, a caçada corra de molde a satisfazer os clientes mais exigentes.
É preciso não esquecer que este tipo de caçador vem de longe, tem meios e tanto se lhe dá a escolher como destino a Escócia, a Turquia, Portugal ou a Argentina, desde que o produto lhe interesse e a qualidade satisfaça os altos padrões que, em regra, exige. Portugal, se quiser entrar no jogo, tem que dar aos seus empresários condições para que possa competir com os seus homólogos estrangeiros. Só com um elevado nível de profissionalismo e caça da melhor qualidade, poderemos tirar o pleno partido das nossas excelentes condições de clima e de hospitalidade. A nossa perdiz, pela fama que tem, pode ser um produto turístico capaz de captar grande número de divisas. É hábito que o próprio gestor ocupa um dos postos para poder servir como referência, quer da qualidade e dificuldade dos tiros, quer do número médio de animais cobrados em cada posto. Da disciplina e organização dos batedores pode depender grandemente o êxito do resultado. Bater bem o terreno exige muito treino e conhecimento, o qual, em muitos casos, só se adquire com muitos anos de experiência. O final de cada enxota é assinalado com um toque de corneta para que parem os tiros e comece então o cobro das perdizes abatidas. Até os cães têm que ser verdadeiros profissionais, cujo trabalho é produto de muitas horas de treino depois de gerações de seleção. Agora entra. Bom, agora vamos ali acima. Falta outra. E que importância lhe parece que pode ter para nós a caça turística? Eu acho que pode ser uma atividade fundamental numa zona como Alentejo, uma zona de agricultura pobre e que está com dificuldades. Basta ver o número de pessoas que trabalham nestas atividades para ser um substituto e um complemento muito importante à semelhança de outros países. Basta ir à Escócia, Irlanda, Argentina e esses países todos desenvolver isso como uma atividade económica. Portanto, acho que é muito importante e não deve ser minimamente, antes deve ser ajudada e não condenada. E não contrariada, como às vezes. E não contrariada, exatamente. Traz um pato. O pato é que encheu o costinho. Tem umas perdizes, ó Bico. Não, Tem umas perdizes. Ao longo do dia fazem-se 4 ou 5 enxotas. Cada enxota cobre cerca de 100 a 200 hectares. Em regra, uma mesma área só é caçada uma vez em cada ano, pelo que um coto turístico de perdizes deve ter uma área suficientemente grande. Um coto turístico pode ter uma oferta diversificada. Estes patos estão hoje tranquilos, mas poderão ser um atrativo para outros clientes.
nossa gastronomia é seguramente um outro forte atrativo para alguns caçadores estrangeiros. Caçar, né? Para arranjar os alibis, chegar com casa a casa e daqui a um pé com os negros. Saber receber e criar condições de conforto e sadia convivência pode ser também um forte contributo para o êxito. E durante os pombos que vendiam na praça tinham aquele carimbozinho do veterinário que iam passar para o matador, para o veterinário. O pombo já veio carimbado, é assim. Agora é assim, agora tens lá o veterinário que toma conta. É cansativo, falaste no silêncio, E o meio faz cada vez. Agora uma coisa que é a parte, E a minha neta, deixou de não esperar lá fora. Há hotéis no interior do país cuja ocupação no inverno é garantida pela caça. Quando as condições se proporcionam, o caçador traz a família consigo e aproveita para ficar uns dias antes ou depois da caçada. Estamos na beira interior, nas termas de Monfortinho. O António Salgado é um dos raros empresários portugueses que acreditou que o turismo cinegético e o turismo de natureza, quando feitos de forma séria, podem ser uma mola importante para o desenvolvimento destas regiões mais pobres do nosso país. Efetivamente assim é. Nós chegámos a esta região há coisa de 5 anos atrás. Recuperámos uma infraestrutura turística importante aqui nas termas de Monfortinho, numa região conhecida pela Raia Perdida, e encontramos situações um pouco complicadas. Toda esta infraestrutura funcionava 6 meses no ano, na época termal, e encerrava, portanto, de outubro a fevereiro. Estudámos a possibilidade de quebrar esta sazonalidade tão marcante e, portanto, partindo para aquilo que se faz hoje na hotelaria moderna, criar atrativos na região para atrair, efetivamente, turistas, portanto, nos períodos mais baixos, que são, efetivamente, outubro a fevereiro. O mercado da caça verificou-se como um mercado excelente, não só pelas potencialidades que a região apresenta, porque tradicionalmente é uma região, sempre foi uma região de caça, seja menor, seja maior, abandonada durante alguns anos, pelas razões que todos nós conhecemos. Depois estudámos, com o apoio de algumas empresas e técnicos portugueses, a hipótese de recuperar o património cinegético e organizar efetivamente, dentro do que a legislação do regime especial permite, portanto, montar cotas de caça turísticas que, com algumas condições, permitisse e atraísse, portanto, aquilo que nós chamamos o mercado da caça. Ora bem, de há 5 anos para cá, tudo isto tem evoluído, não sem grandes problemas, pois, como sabem, a legislação tem alterações profundas e constantes, o que nos complica, francamente, a forma de gerir todo este empreendimento, mas temos conseguido, felizmente, algumas vitórias, vamos chamar assim. Começámos por elaborar o que se chama os safaris fotográficos. O objetivo dos safaris fotográficos são de sensibilizar, portanto, a opinião pública e, sobretudo, os clientes que vêm para esta zona, portanto, em procura de contactos com a natureza, a sensibilizá-los, como disse, no contacto com os animais e com este tipo de populações que temos aqui no local, nomeadamente os muflões, que é um animal considerado em Portugal exótico, o gamo, o veado, inclusive o próprio javali. Isso, sobretudo nas crianças, tem tido um impacto bastante positivo,
porque muitas delas pela primeira vez têm a oportunidade de contactar com esse tipo de animais e de espécies. E poderíamos concluir que com a gestão bem feita da caça, o número de empregos na região aumentou, passou a ter as unidades hoteleiras ocupadas durante todo o ano e pensa, portanto, que no futuro há possibilidades de continuar este desenvolvimento e de conseguir o apoio das autoridades locais também nesse desenvolvimento da região. Sem dúvida. Nós hoje empregamos cerca de 120 pessoas nestes empreendimentos, englobando parte do termalismo, hotéis e cotos de caça turística. 120 pessoas que estão ocupadas os 12 meses do ano, porque, como digo, como lhe referi, há 3 anos atrás, toda essa gente trabalhava 6 meses no ano e 6 meses no desemprego. Portanto, isso permite-nos, de facto, taxas de ocupação nos hotéis, de forma a mantê-los abertos 12 meses no ano. Os apoios locais são importantes, sobretudo a nível do Sr. Presidente da Câmara, porque nos incentiva, porque nos apoia. De onde encontramos algumas dificuldades são os apoios a nível nacional, e nomeadamente na tutela desta área da caça. Como disse há pouco, a mutação da legislação dá-nos uma insegurança muito grande. Portanto, isto é um investimento de médio e longo prazo e não se pode permitir, ano após ano, a legislação muda sem nós sabermos que horizontes iremos ter no futuro próximo. Isto tudo foi baseado em estudos de viabilidade económica sobre pressupostos aprovados em planos de ordenamento. Se esses pressupostos estão previstos durarem 6, 12 anos e de um ano para o outro, simplesmente pela mudança do Executivo, se altera totalmente a base desse estudo, naturalmente os cotos de caça turística vão encontrar dificuldades de sobrevivência e uma grande incerteza. Mas creio que é com certeza interessante e provavelmente muitos portugueses não saberão que com a gestão da caça se cria uma economia importante, se aumenta o emprego e ao mesmo tempo que se faz isso, se enriquece a natureza com um número de espécies não só cinegéticas como todas as outras e, portanto, também os ambientalistas terão benefício com certeza desta atividade. Nestas serras pedregosas da Beira, a exploração florestal e a caça maior são uma complementaridade da maior importância para a economia da região. Mais de 2 milhões de hectares do nosso país estão em situação idêntica e bom será que possa vir a ser racionalizada a sua utilização sustentada. A caça maior também exige aturados cuidados, tais como a distribuição de suplemento alimentar no final do verão, a construção de charcas e albufeiras e os censos. Os bons guardas de caça são permanentes zeladores da natureza. As rações são estudadas de forma a que contenham os nutrientes de que os animais se encontrem mais carentes. Ao observador inexperiente, parecerá que não existem animais nas redondezas. Porém, repare-se. Cervas e crias,
acompanhadas das cervatas e varetos nascidos no ano anterior. Gamelas e gamos, entre os quais um macho com excelente troféu. Que em breve arranja espaço onde comer sozinho. Neste comedouro, os muflões ou carneiros selvagens da Córsega não costumam aparecer. Só a caça vai fazer com que o hotel comece a despertar ao nascer do sol. Neste caso, procede-se à explicação da mancha e do plano da caçada e fazem-se as recomendações mais importantes após o que os caçadores são levados para os postos. Passado pouco tempo, todos estão colocados. O veado, o gamo, o muflão e o javali são seguramente um forte atrativo para os estrangeiros, nomeadamente quando caçados de montaria, modalidade que só se pratica na Península Ibérica. A presença de populações abundantes propicia a caça, alimenta uma indústria turística, pode e deve atrair caçadores e seus acompanhantes, mas serve igualmente de suporte a diversas teias ecológicas, proporcionando alimento a lobos, águias e abutres, entre outros. Com a caça, atraem-se divisas, mas também espécies de predadores ameaçadas, as quais, sem comida suficiente, estariam irremediavelmente condenadas. Empresários, agricultores, conservacionistas e caçadores podem assim dar-se as mãos e contribuírem para o desenvolvimento do país. Este foi um breve apontamento sobre a caça turística, sobre a importância que ela pode ter do ponto de vista económico para Portugal, em particular para o desenvolvimento das zonas de agricultura mais pobre do interior do nosso país. Acabámos assim esta série de 13 programas. Cumpre-nos agradecer, em primeiro lugar, à Direção-Geral das Florestas pelo apoio que sempre nos deu para a realização do passatempo, o qual, com perguntas simples, esperamos tenha servido para mostrar algumas regras essenciais de segurança, bem como alguns dos hábitos de algumas espécies de animais bravios. À loja Browning, pelos prémios que nos ofereceu, os quais estimularam uma alta participação dos nossos telespectadores. Finalmente, a todos aqueles que, ao longo de um ano, quiseram colaborar connosco e participar na elaboração destes 3 episódios de forma tão generosa. Chegamos, pois, ao fim. Esperamos, Sr. telespectador, ter contribuído para lhe mostrar que a caça e a conservação são absolutamente compatíveis e que o caçador, quando se transforma num gestor dos animais bravios, está, afinal, a contribuir para deixar para o futuro mais do que aquilo que ele encontrou. Acabamos aqui. Bem-ajam pela vossa boa companhia.